Boa noite, turma. Tudo bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre membros inferiores, tá? Então, nossa aulinha agora, nosso novo módulo é sobre membros inferiores. Então, nós estudaremos os pés, né? Os dedos, são os artelhos. Nós temos os pés, nós temos o calcâneo, nós temos o tornozelo, nós temos a perna, nós temos também joelho, coxa e fechamos com o nosso quadril, ok? Então, vamos começar a aulinha de hoje falando sobre a rotina básica do pé. Então, qual é a rotina do pé? A rotina do pé é AP e oblíqua, ok? Então, diferente da mão, a mão a gente fazia o PA. O pé nós vamos fazer o AP. AP e oblíqua. Ok? E qual é o melhor posicionamento para nós fazermos o pé? Então, vamos olhar aqui. Ó. Então, o paciente vai ficar em cima da mesa, pode ser sentado, ok? Com a perna flexionada, ou em decúbito dorsal com a perna flexionada. E aqui, ó, a planta dos pés precisa estar encostando no chassi. A planta dos pés precisa estar encostando no chassi, ok? Então, chassi por cima da mesa, não precisa fazer aquele alinhamento. Pés e perna, perna e coxa flexionada, planta dos pés encostado no chassi. Bem simples de se fazer, como mostra aqui na nossa outra imagem. Então, precisa colocar todo o pé do paciente dentro do chassi. Alto exige um ângulo maior que 15 graus e o arco plantar baixo a 5 graus, tá? A modo que fique perpendicular ao metatarso. Porém, nós temos uma rotina básica. Qual é a rotina básica? A rotina básica, nós vamos ver que nós vamos utilizar de um modo geral 10 graus, tá? 10 graus direcionados ao terceiro metatarso, ok? Então, paciente, vamos fazer aquele nosso passo a passo. Então, verificar se o paciente não tem nenhum objeto metálico, correto? Pedir a ele para flexionar perna e coxa, e a planta dos pés encostando, tem que encostar no chassi, pessoal, não pode deixar de encostar. Como que ficariam os planos? Já que é um AP, plano médio, ó, aqui, ó, na setinha. Plano médio sagital perpendicular, plano médio coronal paralelo ao filme, porque eu não toco o filme. Distância foco filme. Distância foco filme, nós vamos utilizar 1 metro. Distância foco filme, 1 metro. Ok? Chassi. Então, o chassi vai ser de acordo com o pé do paciente. De um modo geral, o chassi que nós utilizamos pode ser um 24 por 30 ou um 30 por 40, dependendo do paciente. E o sentido dele, longitudinal, ok? Sentido do chassi, longitudinal. E o numerador? Não tem como errar. Se o pé está em AP, numerador fica em PA, tá? Então, nos pés, nós vamos inverter também. Pés em AP, numerador em PA, ok? E do lado direito do paciente. Então, nós temos uma regrinha para os pés. Então, importante pegar a musiquinha. Nos pés, não tem como errar. Se o pé está em AP, o numerador fica em PA, ok? Então, PA do lado direito do paciente. Essa é a regrinha do pé, ok?
O raio central. O raio central, nós vamos fazer, ó, vou colocar aqui para nós vermos, ó. Essa é a rotina básica do raio central. 10 graus posterior, ou seja, 10 graus a gente pode falar como se fosse um caudal, mas ele fala o seguinte, ó, 10 graus em direção ao calcânio. O que seria o calcânio? Aqui, ó, o nosso calcanhar. Então, 10 graus em direção ao calcanhar, tá? Então, 10 graus em direção ao calcânio e o ponto anatômico direcionado ao terceiro metatarso. Nas mãos, nós tínhamos o quê? Os metacarpos, tá? E aqui nós vamos ter os metatarsos. Então, o nosso dedo aqui, o nosso dedão, ele é conhecido como hálux. Então, ele vai ser o nosso primeiro dedo. Então, primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo. Então, na direção do terceiro dedo, na base. Na base, o que seria a base do terceiro metatarso? O nosso famoso peito do pé, né? No linguajar menos técnico, seria no peito do pé. Mas aqui a gente vai falar que é na base do terceiro metatarso. Ok, pessoal? Então, sempre se valendo dos critérios técnicos. Então, raio central, 10 graus em direção ao calcânio, ponto anatômico na base do terceiro metatarso. E o KV? O KV nós vamos medir dessa estrutura aqui até o filme radiográfico. Ó. Da onde vem, da base do terceiro metatarso ao filme radiográfico. Em média, dá em torno de uns 6 centímetros, tá? 6 centímetros seria essa espessura. Então, vamos lá, para a gente não perder o nosso cálculo. 6 vezes 2, 12. Com uma constante de 30, 42. E o MAS, professor? Qual é o MAS que nós utilizamos? Como a extremidade está fora do book, vamos utilizar 10% do nosso KV. O que é 10% do nosso KV? Se deu 42, vamos utilizar com 4,2 MAS. Respiração, apneia. Senhor, senhora, sem se mexer, sem se movimentar, por gentileza. Tá? E aí, patologia. O que pode acontecer com o nosso pé? Como é partes ósseas, suspeitas de fratura, suspeitas de corpo estranho. O que é um corpo estranho? É um prego, um vidro, algo que esteja ali, que não é do corpo do paciente. Ok? Então, esse é o nosso AP de pé. E aí, qual é o próximo? O próximo da rotina do pé é oblíqua. Então, o pé também nós vamos fazer AP e oblíqua. Então, o oblíqua nós vamos virar internamente, é uma rotação interna ou medial, ok? Vamos fazer uma rotação de 30 a 40 graus internamente, interno, externo. Então, vamos fazer 30 a 40 graus internamente. Então, posição do paciente vai ficar sentado sobre a mesa e você pega ali no joelho do paciente e dá uma leve angulada que ele vai fazer. Quando você pega no joelho, ele vai obliquar, correto? O pezinho dele ali. Então, faz uma oblíqua ali de 30 a 40 graus, ok? Não há necessidade de fazer o alinhamento com a mesa, porque a estrutura é menor que 10 centímetros. Beleza? Então, como que ficaria o nosso passo a passo para realizar esse exame? Então, verificar se o paciente não tem nenhum objeto metálico. Se for mulher, né, sempre acrescentando se tem suspeitas de gravidez. Se tiver, encaminha ela para o médico autorizar. Se não tiver, ok, vamos realizar o exame. Então, paciente em cima da mesa, rotacionando o pé 30 a 40 graus, tá? Medialmente, ou uma rotação interna
E como que ficaria o nosso passo a passo? Planos e linhas. Sempre quando o pé estiver obliquado, nós vamos falar o quê? Pés está obliquados de 30 a 40 graus. Plano médio sagital e plano médio coronal, obliquados de 30 a 40 graus. Distância foco-filme, 1 metro. Distância foco-filme, 1 metro. Chassi que nós vamos utilizar, 24 por 30 ou 30 por 40, dependendo sempre do pé do paciente. Então, 30 por 40, 24 por 30, a gente consegue fazer um bom exame do paciente. Qual é o sentido? Longitudinal. Sentido longitudinal. E a regrinha do numerador, professor? Não tem como errar. Se o pé está em AP, o numerador fica em PA. Mas em oblíqua, como é que fica? Em PA também, tá? Do lado direito do paciente. Então, essa é a regra. Pés oblíqua em AP, numerador fica em PA. Beleza? Raio central. Como que ficaria o nosso raio central? Então, ó, coloquei aqui para nós visualizarmos. Raio central perpendicular ao filme. Ó. Perpendicular ao filme. Direcionada aonde? Mesma coisa, na base do terceiro metatarso. Na base do terceiro metatarso. Ó. Tranquilo. Ó. Primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo. Subiu na base do terceiro metatarso. Mesma coisa, vai dar ali em torno de 6, 7 centímetros. Vamos fazer com 7 centímetros agora, né? Utilizando sempre o espessômetro. 7 vezes 2, 14, com uma constante de 30, 44. Como eu vou utilizar 10%, porque são extremidades, né? Tem menos que 10 centímetros, vou utilizar um MAS de 4,4. Respiração apneia, patologia suspeitas de fratura, ok? Então, bem simples, galera, tá? Muito fácil de fazer. Então, rotininha de pé, AP e oblíqua. Rotina de pé, AP e oblíqua. Beleza? Depois, pessoal, nós vamos visualizar agora esse nosso osso que se chama calcâneo, né? Que é o nosso calcanhar, né? Nosso famoso calcanhar. Só que ele é um osso próprio, que se chama calcâneo. E o nome da incidência, ela se chama axial de calcâneo ou planto-dorsal de calcâneo. Como que a gente faz esse, professor? Então, vamos visualizar aqui. Ó. Então, o paciente, a melhor opção é o paciente ficar em decúbito dorsal. Então, vamos analisar. O paciente está aqui em decúbito dorsal e o pé dele, ó, o pé do paciente, tem que fazer um ângulo ó, de 90 graus com a perna. O pé com a perna forma um ângulo de 90 graus, ok? Tem que formar esse ângulozinho de 90 graus. Quando o paciente não consegue, você pode fornecer uma fita para o paciente segurar, ou uma atadura, ou até mesmo um lençolzinho, né, aqui na parte superior, se ele não conseguir fazer esse ângulo de 90 graus. Mas é importante que ele faça esse ângulo, ó. Beleza? Então, essa é a posição correta. Se possível, colocar essa estrutura aqui do calcâneo na extremidade da mesa, tá, pessoal? Na extremidade da mesa. Faz na extremidade para poder virar aqui o nosso colimador de forma que esse raio vai vir, ó, angulado, tá ok? Mas vamos chegar lá. Então, paciente em decúbito dorsal, verificar se ele não tem nenhum objeto metálico, ok? Ele não tendo nenhum objeto metálico, como que ficaria aqui, ó? Nosso passo a passo. Paciente em decúbito dorsal,
com os pés flexionados, beleza? Planos e linhas. Aqui, ó, vai ser como se fosse aquele HIRS, tá? Tanto o plano médio sagital quanto o plano médio coronal vão estar tocando filme. Coronal e sagital tocam filme. A gente fala plano médio sagital e plano médio coronal perpendicular ao filme. Ok? Distância foco filme, 1 metro. 1 metro a gente faz esse exame tranquilo. E o chassi? Vamos analisar. Eu só quero ver agora, galera, essa partezinha aqui, ó, que é o nosso calcanhar, o nosso calcâneo. Então, ele é uma estrutura bem menor. Como ele é uma estrutura menor, nós vamos utilizar um chassi menor ou fazer uma colimação menor, ok? Então, um 18 por 24, a gente faz um calcânio tranquilo, tá? Então, sempre utilizando aquela colimação restrita. Então, 18 por 24, sentido longitudinal, ok? Numerador. Aqui já volta tudo ao normal. Então, aqui o numerador vai ficar em AP. AP do lado direito do paciente. Ó. Então, numeradorzinho, ó, AP. Numeradorzinho, AP do lado direito do paciente. E o raio central? Ele vem falando o seguinte, ó. Vou colocar aqui que fica melhor para a gente olhar. Angular 40 graus cefalicamente, direcionada à base do terceiro metatarso. Então, vamos ver nessa vista frontal aqui, ó. Então, ele faz uma angulação de 40 graus cefálicos em direção à cabeça, que está aqui. Para incidir aonde? Direcionada à base do terceiro metatarso, ou seja, ó, primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, ó, na base, ó. Então, bem aqui embaixo. Então, aqui ele chama como se fosse base, né? Na planta do pé, aqui ele vai chamar na base, direcionado ao terceiro metatarso. Aqui vai gerar em torno também da mesma coisa, pessoal, 7 a 8 centímetros, ok? Não passa disso. Então, vamos fechar com 7 de novo. Então, nós vimos que se for uma constante de 30, vai dar 44. Então, eu faço com 44 kV, 10% do meu kV, 4,4 MAS. Então, 44 kV com 4,4 MAS. Como é que eu meço, professor? Vou medir o espessômetro daqui, tá? Até a chegada do meu chassi, ó, nessa espessurinha aqui. Ok? Então, 44 kV com 4,4. Professor, posso fazer 45 com 4,5? Pode, é aceitável, tá? Não vai influenciar tanto na sua imagem. Então, esse daqui, respiração apneia, patologia, suspeitas de fratura, fratura do calcâneo. Então, alguns livros, né, falam que é a fratura do amante. Por que fratura do amante? É quando o Ricardão pula a janela e bate com o calcanhar, ó, no chão. Aí chamam de fratura do amante. Até alguns concursos públicos eu já vi caindo isso. Qual a fratura onde visualizamos a fratura do amante? E aí, na realidade, ele estava falando do calcâneo. Ok? É só uma observaçãozinha para você. Então, calcâneo, suspeitas de fratura. E qual é a rotina de calcâneo? A rotina de calcâneo é esse AP, entre aspas, axial, ok? E o perfilzinho de calcâneo. É um perfil que a gente chama médio lateral. Um perfil médio lateral. Beleza? Então, ó, região medial é a área interna, lateral externa. Nós temos dois ossinhos aqui, que eles se chamam maléolo.
malelo medial e malelo lateral. O medial faz parte da tíbia e o lateral faz parte da fíbula, ok? E aqui o paciente vai precisar ficar como? Em decúbito lateral. O paciente precisa ficar em decúbito lateral, se possível, pegar uma perna dele e jogar sobre a outra, para ele ficar bem alinhado, ok? Jogando uma perna sobre a outra, para ele poder ficar com um perfil bem verdadeiro. Então, fazer aqueles processos todos que nós já conhecemos, verificar se o paciente não tem nenhum objeto metálico, se for mulher suspeita de gravidez. Não tendo nada disso, paciente em decúbito lateral, tá? Mas lateral no sentido de ser sempre médio lateral, seja com o pé esquerdo ou pé direito, sempre médio lateral. Então, visualizando aqui, ó, paciente médio lateral, correto? Vamos para o passo a passo. Planos e linhas. Já que ele está aqui num perfil, como que nós vamos fazer? Então, aqui, ó, plano médio coronal perpendicular, plano médio sagital paralelo ao filme. Distância foco filme, 1 metro. Chassi, podemos fazer um 18x24, deixando colimado somente a área do nosso calcâneo. Então, 18x24, longitudinal. Numerador, vamos colocar em PA. Tá? Perfil segue a regra do PA. Perfil segue a regra do PA. Ok? Raio central perpendicular ao filme. E o ponto anatômico? Vamos analisar. Ó. Ponto anatômico vai ficar 2,5 centímetros inferior ao malelo medial. Então, o malelo medial é aquele nosso ossinho, né, na lateral do tornozelo. Então, nós temos o malelo medial. Nós vamos pegar aqui e jogar 2,5 centímetros abaixo. Então, do malelo medial, eu pego e jogo 2,5 centímetros abaixo. Ok? E aqui vai dar uma espessura de, no máximo, 5 centímetros de espessura. Então, daqui para o filme radiográfico, 5 centímetros de espessura. 5 vezes 2, 10. Uma constante de 30, 40. MAS de 4,0. Ok? Então, 40 kV com 4,0 MAS. Bem tranquilo de fazer. Respiração, apneia, patologia, suspeitas de fratura do calcâneo. Então, ó, só essa areazinha posterior. Suspeitas de fratura do calcâneo. Beleza? Então, tranquilo aí para a gente poder estar fazendo. E o nosso próximo, pessoal, é o nosso tornozelo. Tá? Então, o tornozelo, o que vai acontecer? A gente não tem um osso tornozelo. Tornozelo são junções de ossos. Tá? Tem a junção ali da tíbia, tá? Com o osso navicular, nosso osso ali que compõe ali próximo ao calcâneo, entre os ligamentos, tá? Então, nós temos o nosso calcâneo, beleza? Então, ainda temos aqui o osso cuboide, que faz parte. Então, nós temos vários ossinhos aqui que vão formar o nosso calcâneo. Perdão, o nosso tornozelo, passamos para o tornozelo. E qual é a rotina básica de tornozelo?
Rotina básica de tornozelo também é AP e perfil, ok? Rotina básica de tornozelo, AP e perfil. Então, vamos acompanhar aqui, ó. Pedir para o paciente, ó, ficar em decúbito dorsal, tá? Com os pés estendidos, tá? Que a gente chama de uma dorsiflexão, ok? Mas deixar ele bem relaxado. Agora, a planta do pé não precisa estar encostada, ok? O que vai encostar aqui é o calcâneo. O calcâneo que vai dar a sustentação para o tornozelo ficar em AP. Então, quando nós deitamos em decúbito dorsal, naturalmente você vai cair nessa posiçãozinha aqui, ó. Beleza? Naturalmente você vai cair nessa posiçãozinha aqui. Então, bem tranquilo de fazer. Então, paciente em decúbito dorsal, planos e linhas. Plano médio sagital perpendicular, porque é um AP. Plano médio sagital, plano médio sagital perpendicular, plano médio coronal paralelo, plano médio sagital perpendicular, coronal paralelo. Distância foco-filme, distância foco-filme radiográfico, 1 metro. Tranquilo, 1 metro. Chassi, tornozelo, bem tranquilo, uma estrutura pequena, ó. É só essa estrutura. Eu esqueço do pé, vou focar somente aqui, ó, no meu tornozelo, ó. Então, um chassizinho 18 por 24, tranquilo, sentido longitudinal. 18 por 24, sentido longitudinal. E o numerador? O numerador vai seguir, ó. Tornozelo em AP, numerador em AP. Beleza? AP aonde? Do lado direito do paciente. Então, em AP, do lado direito do paciente. Raio central. Então, raio central, vamos analisar aqui. Raio central perpendicular ao filme. Raio central perpendicular ao filme, sem angulação. E o ponto anatômico, muito difícil. Então, o ponto anatômico é entre os maléolos. Então, nós temos o maléolo lateral e o medial, nós vamos fazer entre os maléolos. Aqui no nosso punho, fazendo uma analogia, o nosso punho nós faríamos no centro do carpo, correto? E se fizéssemos essa analogia com nossos pés, aqui como se fosse o maléolo lateral, maléolo medial. Então, aqui, ó, entre os maléolos, tá? Então, fazendo uma analogia como se fosse centro do carpo, a gente fala que é entre os maléolos. Então, entre os maléolos. Como que eu meço? Do ponto anatômico até o filme radiográfico. Do ponto anatômico até o filme radiográfico. Vai dar quanto, professor? Em média, mais ou menos isso. 7 centímetros. Vamos fazer com 8 agora. 8 vezes 2, 16. Com uma constante de 30, 46 kV. MAS de 4,6. Utilizando o quê? A regrinha do 10%. Então, 46 kV com 4,6 MAS. Beleza? Respiração, apneia. Patologia. Então, sempre quando nós tivermos junções de ossos, quando a gente não tem um osso próprio, 90% dos casos de tornozelo, nós vamos falar que vai ser o quê? Luxação. Houve uma luxação, tá? São deslocamentos das articulações. Podem ter fraturas, professor? Pode ter fratura, principalmente ali entre os maléolos, pode ter algum tipo de fratura, mas o mais comum de radiografias de tornozelo
são pessoas que vão buscar, por quê? Porque torceram o pé, o famoso, eu torci meu pé andando na rua, e aí eu virei o pé, então, provavelmente, entorses e luxação. Em último caso, fraturas que podem também ocorrer, tá? Mas é menos comum, beleza? Então, ó, APzinho de tornozelo, tranquilo, tá? Sem estresse, muito fácil para a gente poder fazer. E aí a rotina básica, bem parecida com o do calcânio, ó. Então, rotina básica, API, perfil. Rotina básica, AP e perfil de tornozelo. Sempre perfil médio lateral. Sempre o perfilzinho vai ser médio lateral, ó. Que é a região, ó, medial do nosso corpo, é a região interna. Beleza? Como que o paciente vai estar, então? O paciente vai estar em decúbito lateral. Paciente para essa posição, a melhor posição para ele, decúbito lateral. Se ele está em perfil, planos e linhas, plano médio coronal perpendicular, plano médio sagital, paralelo ao filme. Distância foco-filme, 1 metro, beleza? 1 metrinho, tranquilo. Chassi que nós vamos utilizar. Então, a mesma coisa, pessoal. Eu só quero ver essa área aqui, do tornozelo. Esquece o pé. Tá vendo que o pé está para fora? Tem chassi, o pé está para fora. Tem problema? Não, não tem problema algum. Porque a minha área de interesse é o tornozelo. O pé pode estar para fora, tranquilo. Minha área de interesse é o tornozelo. Então, tornozelo aqui, alinhado, fazendo aqui aquele famoso ângulo de 90 graus. Ó, ângulo de 90 graus, beleza? Então, ó, fazendo esse ângulo de 90 graus, tranquilo. Numerador, perfil, segue a regra do PA. Perfil vai seguir a regrinha do PA. Ponto anatômico. Ponto anatômico também bem difícil. Então, ó, raiz central e ponto anatômico. Raiz central perpendicular ao filme. Raiz central perpendicular ao filme. Ponto anatômico, ó, maléolo medial. Então, aqui vai ser no maléolo medial. Muito fácil, galera. Tornozelo, ó, show de bola. Tá? AP, perfil, tranquilo de se fazer. Respiração, apneia, patologia, entorses, luxação e, por último, suspeitas de fratura. Beleza? Sempre quando houver ligamentos ou articulações, quando nós não tivermos um osso próprio, a prioridade vai ser entorse, luxação e, por último, fratura. Beleza? Então, galerinha, para a nossa aula de hoje, nós falamos sobre rotina de pé. Qual é a rotina de pé? AP e oblíqua. Rotina de pé, AP e oblíqua. Depois nós fizemos a rotina de calcânio. A rotina de calcânio é axial de calcânio, aonde o paciente vai ficar, vamos voltar lá, ó. Onde o paciente fica em decúbito dorsal, com os pés fazendo o ângulo de 90 graus. Então, rotina de calcânio se chama planto dorsal ou axial de calcânio, tá? Onde o pé vai fazer um ângulo de 90 graus. Então, a rotina é essa com o perfil de calcânio. Esse perfil de calcânio é bem parecido com o perfil de tornozelo. O que vai mudar é que nesse daqui, ó, de calcânio, nós utilizamos 2,5 cm abaixo do maléolo medial. E no tornozelo nós vamos fazer no maléolo medial. Beleza?
E no perfil, no tornozelo, nós vamos fazer AP e perfil. Então, recapitulando, rotina de pé, AP e oblíqua, rotina de calcânio, axial de calcânio e perfil, e tornozelo. As básicas vão ser AP de tornozelo e perfil de tornozelo. Ok, galera? Então, espero que vocês vejam esse vídeo, tá? Analisem bem esse vídeo, porque semana que vem faremos um estudo dirigido sobre a matéria de hoje, ok? Então, faremos um estudo dirigido sobre a matéria que foi dada hoje, tá? Não deixem de ver o material, é importante que vocês estudem nesse momento de quarentena, ok? Para que vocês possam aí usufruir do melhor trabalho. Qualquer dúvida, estou disponível, tá? Através do WhatsApp, para que vocês possam entrar em contato comigo. Tá? O aluno que não fala nada comigo, ou ele sabe tudo, ou ele não sabe nada. Aqueles que vêm falar comigo, eu sei que tem dúvida e são os que estão querendo aprender. Espero que vocês sejam dele e tenham essa vontade de aprender mesmo diante das adversidades. Okay? A gente conhece os grandes profissionais justamente no meio das adversidades, e não quando a maré está tranquila. Beleza? Então, um forte abraço a todos vocês e espero vocês até a próxima aula. Valeu, boa noite a todos.